Vamos falar agora sobre as raízes de uma função e alguns detalhes decorrentes dela. Observe o seguinte, nós temos aqui o gráfico de uma função do segundo grau. Eu vou desenhar uma função com a concavidade voltada para cima, uma função do segundo grau que tem a concavidade voltada para cima. Isso acontece quando o a da função é positivo. Só em olhar para essa função eu sei que o a dela é maior que zero, independente de saber os valores das raízes. Eu tenho aqui a raiz x1 e a raiz x2. Observe o seguinte, as raízes ou zeros de uma função, eles são encontrados, são calculados pela fórmula de Bhaskara. Agora vamos pensar um pouco mais. O destaque aqui vai ser para raízes ou zeros, né? Zeros da função. Primeiro, por que a gente chama de zero da função? Por que vem essa terminologia zero da função? Note que nestes pontos aqui, as coordenadas desse ponto, a coordenada x dele é x1, mas o y dele é zero porque ele está sobre o eixo x. Esse outro ponto, ele tem a coordenada x2, a abscissa x2 e a ordenada zero. Abscissa x1 e ordenada zero. Os zeros da função são os valores que eu, substituindo na função, eu faço o valor de y ser zero, como a gente já falou. É um valor que, quando eu substituo na função, eu acho y igual a zero. Ou seja, de forma algébrica, pessoal, a gente pode escrever o seguinte. Eu tenho uma função do segundo grau, f de x é ax2 mais bx mais c. Se eu substituir f de x1, eu vou ter que ax1 ao quadrado mais bx1 mais c vai ser igual a zero. Inicialmente, o ax2 mais bx mais c pode ser qualquer valor, mas se o x for uma raiz, com certeza o resultado, os cálculos aqui, vão fazer o resultado ser zero. Bhaskara, atribui-se a ele, na realidade a outros matemáticos, a fórmula para calcular as raízes de uma função do segundo grau, ou de uma equação do segundo grau. Perceba que a função, quando eu atribuo um valor aqui a ela, eu determino um valor para y. Então, eu transformo a função em uma equação. Para resolver a função do segundo grau, ou para determinar as raízes, achar as raízes da função do segundo grau, eu vou igualar, vou achar, na realidade, as raízes de uma equação do segundo grau. Eu tenho uma equação do segundo grau, que é ax2 mais bx mais c, e eu vou achar as raízes dessa equação. Para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, a gente usa a fórmula de Bhaskara, A gente sabe que o valor de x para uma equação do segundo grau é dado por menos b, pelos coeficientes, ou seja, vai ficar menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Com essa relação, eu encontro as raízes de uma equação do segundo grau. E as raízes da função, na realidade, as raízes da função, são justamente as raízes da equação do segundo grau. Veja bem, isso aqui, esse mais ou menos, quer me dizer o seguinte, que eu vou ter um valor de x1, que eu posso dizer que é o mais, menos b, mais a raiz de delta sobre 2a, e eu vou também extrair um valor x2, que é menos b, menos a raiz de delta sobre 2a. Observe um fato interessante. Imagine que eu queira calcular a soma das raízes de uma função do segundo grau. Eu quero saber a soma das raízes. Se eu quero a soma das raízes, eu vou ter que calcular x1 mais x2, estão vendo? x1 é quem? É menos b mais raiz de delta sobre 2a. Vamos colocar assim, x1 mais
x2. Quem é x2? É menos b, menos a raiz de delta sobre 2a. E se eu somar, ó, x1 mais x2 mais x2, eu vou ter essa equação, ou melhor, essa expressão somada a essa. O que é que eu vou ter? Menos b, como os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma os numeradores. Menos b somado com menos b fica menos 2b. Agora vai ficar, ó, mais raiz de delta somado com menos raiz de delta. Eu vou cancelar as raízes. Agora note, ó, eu tenho 2 que dividido por 2 vai ficar 1 em cima ou embaixo, né? E a soma das raízes de uma função do segundo grau, pessoal, ó, x1 mais x2 é menos b sobre a. Essa relação é muito importante, a soma, tanto a soma como o produto. Essa é a relação para a gente achar a soma das raízes de uma função do segundo grau. Temos aqui a fórmula de Bhaskara, né, para calcular as raízes. E a primeira relação que a gente percebe é que a soma das raízes de uma função do segundo grau é menos b sobre a. Vamos abrir uma observaçãozinha aqui, ó, uma obs. Note que nós vimos que o x do vértice é calculado você somando x1 mais x2 sobre 2, ou seja, o x do vértice nós vimos que era x1 mais x2 sobre 2. Ora, se eu sei que x1 mais x2 é menos b sobre a, o x do vértice pode ser escrito assim, ó, ao invés de colocar x1 mais x2, eu coloco menos b sobre a dividido por 2. E aqui eu tenho uma divisão de fração, repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, não é isso? Ó? Repete a primeira, menos b sobre a, multiplica pelo inverso da segunda, e eu vou ter menos b sobre 2a. Surge uma outra relação muito importante, ó. O x do vértice é menos b. Opa, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se tem mais espaço. Uma consequência disso aqui, ó, é que o x do vértice é menos b sobre 2a. E a diferença dessa relação para outra, ó, é que eu calculo o valor do x do vértice sem precisar ter as raízes. Eu posso encontrar o x do vértice direto, substituindo os coeficientes, ó. Basta ter o coeficiente b e o coeficiente a. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Vamos no próximo vídeo falar sobre o produto e falar sobre o y do vértice.